A temporada de Bidu em 2023 realmente não deve ser no Guarani. Campeão brasileiro pelo Cruzeiro, lateral esquerdo, que ainda possui contrato com a equipe alviverde, está perto de ser contratado pelo Corinthians. Ainda faltam pequenos detalhes para que a negociação seja concretizada, mas a tendência é de que o jogador seja anunciado já nas próximas semanas. Os termos da negociação, como tempo de contrato, valores finais e divisão dos direitos econômicos ainda são mantidos em sigilo, mas há a possibilidade da proposta chegar na casa dos 7 milhões de reais, valor esse que é maior do que seria pago pelo Cruzeiro em caso de ativação da cláusula. A tendência é que o jogador não retorne a Campinas e vá direto para a capital paulista assinar com o Corinthians. Formado no Guarani, Bidu disputou 90 jogos pelo time profissional com 8 gols marcados, além de 8 assistências. Com o elenco ainda de férias, o Guarani só deve anunciar os primeiros reforços após a reapresentação da equipe marcada para a primeira semana de dezembro. Mas apesar disso, o Bugre já tem peças confirmadas para 2023. O nome da vez é o do meia Bruninho. O jogador, que renovou o contrato com o Atlético Mineiro até o fim de 2024, vai ser emprestado ao Guarani na próxima temporada. Em 2022, o meia passou por CRB e Juventude e chega para uma das posições mais carentes do Guarani. Com 22 anos, Bruninho disputou 20 jogos na temporada e deu uma assistência. Para o meio-campo, o Bugre também segue nas tratativas com Gabriel, que estava no CSA. Outro alvo da diretoria alviverde é Bruno Michel. O atacante, que não renovou o contrato com o Botafogo, está livre no mercado e pode reforçar a equipe comandada por Mozart. Pelo clube de Ribeirão Preto, Bruno Michel marcou 8 gols em 40 jogos disputados e foi fundamental no acesso da equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, o grande problema passa a ser o meio-campo, porque o Giovanni Augusto tem contrato até o final do Campeonato Paulista. O Guarani ainda não anunciou se conseguiu estender o contrato do jogador. E o Isaac dificilmente permanecerá, ele pertence ao Grêmio, negociação complicadíssima. O Rodrigo Andrade não vai permanecer para 2023, tem essas especulações de jogadores que poderão chegar, mas de concreto até o momento, de meio-campista, meia de articulação, somente hoje o Giovanni Augusto. Desses nomes que estão sendo ventilados, tem alguém que tenha condição de fazer o trabalho que fez o Isaac ou não? Por enquanto não. Pelo menos as informações que eu colhi. São características diferentes e não quer dizer que não funcione. É muito prematuro para a gente ficar aqui fazendo conjectura. Ó, isso aí não vai dar certo, olha, isso aqui não vai funcionar, não. Deixa os caras trabalharem, o Guarani precisa apresentar os jogadores e a hora um pouco mais à frente a gente vai fazer uma análise. Eu não estou empolgado, digo e confesso, com os nomes que estão sendo ventilados. São nomes que eu tenho uma série de restrições, mas eu vou continuar com o mesmo discurso, acreditando que o Guarani fará como fez no meio desse ano, na janela, trazendo jogadores que a gente nem conhece direito, mas que funcionaram na prática. Ô Greg, para fazer o trabalho do Isaac, o jogador que chegaria é o Gabriel, meia do CSA, que foi rebaixado. O Guarani está trazendo 3 jogadores do CSA. Esse Giovanni é melhor ou é pior do que o Isaac? Você vê, olha, a questão de ser melhor ou pior, isso a gente tem que ver na prática, claro, né? Mas o Isaac, ele foi contratado para ser aí um reserva imediato, quando o Giovanni Augusto não jogasse, porque ele é um meia de articulação. E o Mozart teve aí aquele estalo do treinador, que em alguns momentos tem o treinador, e foi na partida, ele deu entrevista para nós aqui, eu perguntei sobre isso para ele, ele disse, cara, foi uma alternativa de jogo ali, eu testei e deu muito certo. Naquela partida contra o Náutico, que o Guarani venceu, né, o Giovanni Augusto estava voltando de contusão, o Isaac bem no jogo, né? Pô, vou tirar o Isaac? Não, vou colocar o Giovanni Augusto, vou deslocar o Isaac lá pela esquerda. E ali, para mim,
foi o ponto de partida, né, de achar uma formação ideal para que o Guarani conseguisse se recuperar na competição. Aí mas então você fala do jogador que vem pelo lado, joga lá pelo lado esquerdo, um jogador que tem característica e função de atacante, de velocidade, né? E o Isaac, ele foi deslocado pelo lado esquerdo, mas a gente se lembra muito bem que quando não podia contar com o Giovanni Augusto, o Mozart trazia novamente o Isaac para jogar por dentro. Então, Batista, é claro, o Guarani está no mercado. Eu acho que é plausível essa questão do Guarani não ficar divulgando muito, né? Deixar sempre para a última hora, na hora da apresentação. E eu estou com o CH nessa. Vamos acreditar na competência do Rodrigo Pastana, que é um cara que tem uma visão, que é um cara que ele é muito respeitado no mercado, principalmente para os jogadores. Né? Porque quando ligam, né, um qualquer, viu? Quando liga Rodrigo Pastana é diferente. Né? O jogador, esse cara é um cara que merece respeito, né? E o Guarani hoje também, ele, né, por tudo que tem feito fora do campo, ele traz um certo respeito para o atleta, que sabe que vai vir para o Guarani e vai ser cumprido rigorosamente em dia, né, as obrigações do clube. Então facilita um pouco mais na contratação. Pode ser até, mas eu queria ganhar muito mais, mas ele sabe que aqui o que foi acordado vai ser feito. Então, isso também facilita um pouco. O Guarani está devagar aí nos nomes, mas eu não tenho dúvida, né, que só na divulgação, que o Rodrigo Pastana está trabalhando diariamente e frequentemente em contato com jogadores, empresários, para que ele possa montar um grupo forte. E um outro jogador, CH, para o setor é Bruninho. Bruninho é um jogador do Atlético Mineiro, estava no CRB, tem passagens também pelo Sport Confiança e Juventude. E pelo CRB disputou 13 partidas em 2022. É um jogador muito jovem, tem 22 anos, fez uma boa Taça São Paulo, não foi aproveitado no time de cima do Atlético Mineiro e, convenhamos, também é muito difícil, né? O elenco do Atlético é poderoso. E ele foi emprestado ao CRB, e aí o Atlético Mineiro estaria repassando esse jogador. Ele é um meia de articulação, jogador que também poderia servir para esse mesmo setor, o meio-campo. Então tem uma coisa muito curiosa nessa possibilidade, né? Com 22 anos, com base no Atlético Mineiro, ele que começou no sub-15. Fez sub-15, 17, 19, aí saiu, foi para o mercado e ficou nesse pinga-pinga para todo lado. Por que não se firmou em lugar nenhum? Eu não estou queimando o jogador e nem estou dizendo que não serve, é uma curiosidade, não é? 22 anos, um cara do meio para frente, com características ofensivas, como é que está solto no mercado esse menino? Vamos aguardar. Me parece, são contraditórias. Tudo que eu levantei de informação tem coisa positiva, tem coisa não tão positiva. Vamos esperar, eu não estou ficando em cima do muro não, mas é um jogador absoluto, é um grande ponto de interrogação. Por que esse menino não se firmou pela Taça São Paulo? Bem lembrado, Batista, bem lembrado. Pela Taça São Paulo que ele desenvolveu. Era para estar mais firme, com um pouco mais de moral no mercado. De qualquer maneira, tem talento e a gente vai aguardar. Conhece, Gleger, Bruninho? É aquela Taça São Paulo mesmo, né? Depois não teve oportunidades. Mas assim, para mim vem para compor elenco, né? É uma aposta. Jogou só 13 partidas nesse ano, né, Batista? É muito pouco, né? Muito pouco. Eu, assim, lembro dele da Taça São Paulo. Pode ser que machucou tudo. Mas aí tem a questão também do que o Batista falou, né, CH? Você pega um elenco recheado de craques, né, recheado de cara que, né, às vezes os meninos eles perdem um pouco espaço. Por isso, em alguns momentos, os grandes emprestam jogadores para que eles possam criar aí, né, jogadores que eles amanhã ou depois vislumbram estar participando do seu elenco. Mas emprestam para adquirir experiência, que eu acho que para o Bruninho é o que falta. Experiência, porque tecnicamente ele é bom jogador. E tem outra coisa que rema muito a favor do Guarani, é o fato do Campeonato Paulista, né? Todo mundo, ainda o Campeonato Paulista, né, Gleger? É um chamarisco, né? Tá todo mundo quer disputar o campeonato. Lógico. Então essa é uma moeda de troca muito interessante para o Guarani também.